pessoal, bem-vindos de volta. Todo mundo ainda no clima do coffee break, né? Eu vou atrapalhar um pouquinho vocês para começar a nossa apresentação para não atrasar os nossos colegas. Bom, hoje eu vou falar sobre o Duto Click e o Forro Radiante. São dois produtos da Powermatic, que é a empresa que eu trabalho. Vou me apresentar para vocês saberem quem vos fala. Eu sou a Ariane, sou graduada em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas e MBA em Gestão de Vendas. Não tenho nada a ver com a área de engenharia, como é a grande maioria do pessoal que vocês vão ouvir falar para vocês hoje, mas eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que gosta de conhecer as coisas, né, e estar entre as pessoas, então por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês, tá bom? Podem me interromper, caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da apresentação, tá bom? No que, dentro da minha capacidade comercial de responder, farei isso, tá bom? Se houver alguma questão mais técnica que eu não saiba, daí a gente tem, lá na mesa tem o Dilson que vai auxiliar a gente aí, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Powermatic, para que vocês entendam um pouco do know-how que a gente tem para estar aqui hoje. E vou apresentar o Duto Click e o Forro Radiante, tá bom? Bom, a Powermatic surgiu em 1985. Esse ano de 2025 nós estamos completando 40 anos de marca, tá? Então aí já é uma boa caminhada dentro do mercado. A gente iniciou em 85 como comercial, a gente vendia inicialmente autuadores pneumáticos. Essa venda morreu, não é feito mais. A gente passou a vender os acessórios para flangeamento, que eu vou apresentar para vocês mais para frente. E em 1997 a empresa muda de comercial para indústria. A gente sai da capital de São Paulo para ir para Brotas, uma cidadezinha pequena no interior do estado. Alguém aqui já ouviu falar de Brotas? Nós somos a capital nacional do esporte de aventura e a terra do cantor Daniel. Quem não gosta de sertanejo, infelizmente, lá não é um bom lugar. Mas para quem gosta de esporte, é um bom lugar, estão todos convidados a conhecer a cidade. Então, em 97 a gente mudou para lá e iniciamos a nossa história fabril. A gente começou fabricando os mesmos produtos que a gente comercializava, perfil, canto e grampo para flangeamento de dutos, tá? E só no ano de 2000, né, nem tão longe, a gente passa a fabricar os dutos também. A gente já iniciou uma obra grande para um famoso laboratório farmacêutico e em 2011 estendemos para a fabricação em Pernambuco. O Brasil é um país de dimensões continentais, então para a gente conseguir atender todo o território nacional a gente se divide um pouquinho. Então a gente tem a fábrica matriz no interior de São Paulo, em Brotas, e uma unidade fabril também em Pernambuco. Em 2017, a gente inicia com a fabricação de forro radiante. Nós somos a única empresa no Brasil que faz a fabricação 100%, tá? De toda a placa. Eu vou explicar isso mais para frente quando chegar a hora do forro. Em 2019, a gente passa a fabricar dutos de polipropileno, que é um termoplástico, também é um produto bem diferenciado, que não é qualquer empresa que faz. E em 2023 a gente lança o Duto Click, que é o principal produto que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, tá? Que é uma grande inovação para quem faz instalação de duto, fabricação de dutos, tá? E vem aí para somar na vida de todos nós, na verdade. Bom, como eu falei, os 40 anos da marca, então esse ano a gente está comemorando. É um motivo de orgulho, né? Quem está no mercado aí sabe como é difícil a gente se manter em pé, né? E seguir com todas as dificuldades que a gente tem de manter uma empresa ativa e viva e em constante crescimento. Então, nós somos nossos selos, né, de 85 anos e o nosso selo comemorativo de 40 anos. A gente gosta de frisar uma filosofia que a gente tem na empresa, tá? Que é a coragem de inovar, dedicação para aprimorar. Nós fomos os pioneiros em trazer o sistema de flangeamento com perfil canto e grampo para o Brasil. Então, a gente somos pioneiros e estamos fabricando agora o Duto Click, que é uma criação nossa, patente nossa. Então, são esses pilares que norteiam o que a gente faz no dia a dia e decisões tomadas. Então, eu gosto muito de frisar sobre isso. A empresa nasceu com o Dilson, né, que é o diretor da empresa,
numa mesa emprestada com uma linha de telefone alugada. E hoje a gente tem aqui 38 mil metros quadrados de área, com 8 mil metros quadrados de área construída. Então a importância de não desistir, de acreditar, de trabalhar com honestidade é o que traz e que faz a gente conseguir crescer e tá aí sempre no mercado trabalhando. Isso aqui é lá em Brotas, tá, pessoal? Aqui é o vídeo institucional da empresa, convido vocês para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Então esse é um pouquinho da empresa para vocês conhecerem. Vou falar um pouquinho sobre os principais produtos, tá? Então o que eu falei lá inicialmente sobre os acessórios para flangeamento, perfil, canto e grampo, fita de vedação, parafuso, portas de inspeção, dampers, tudo isso faz parte da nossa fabricação e vocês encontram na Kleber Representações, tá? Dutos TDC, com flange 15, 25 e 35. Nossos dutos são industrializados, tá? Então todo o processo de fabricação é feito com máquinas, tá? De alta tecnologia, como vocês viram aí, tá? Que atendem às normas. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que fabrica, né, em obra para atender às normas. Os dutos circulares são mais econômicos e resistentes, tá? União pode ser feita por flange ou luva, que é um sistema de encaixe, tá bom? E pode ser espiralado liso, nervurado ou calandrado. Eu tenho lá na mesa umas miniaturas para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? E o TDCR são dutos soldados. A gente faz o flange TDC já direto na parede do duto, elimina a cantoneira e o duto fica um pouco mais leve, tá? Que esses dutos geralmente são mais pesados, então dessa forma a gente consegue tornar ele um pouco mais leve, tá? E a gente também utiliza assim, olha, furos oblongos, não sei se dá para ver aí, são furos meio ovais, que isso facilita na hora da gente fazer a junção de uma peça na outra, peças mais robustas, né? Então com esse tipo de furação fica mais fácil da gente achar ali o encaixe. Os dutos de polipropileno, esse cara aqui é bem legal, ele é um polímero termoplástico de alto desempenho,
durável e anticorrosivo. Ele é muito utilizado para ambientes tóxicos, né, de ácidos e gases alcalinos. Resiste também à grande extração mecânica. A gente tem bons metros desse duto enterrado numa obra lá em São Paulo. Então é um produto bem diferenciado, de uma matéria-prima bem diferenciada, né? Ele não permite dobra, tá? Ele é calandrado ou ele tem que ser recortado, tá? Então aqui a gente tem um ponto de solda, faz a calandra do duto, e um ponto de solda, e aqui, quando ele é retangular, aí ele tem 4 pontos de termosolda, tá? Ele é só através de termofusão. E a gente também fabrica estruturas especiais, peças especiais, estrutura de caldeiraria. Eu costumo brincar que se você tiver um projeto, pode passar para a gente que a gente faz. Mediante projeto, difícil alguma coisa que voltado para o aço que a gente não consiga fabricar, tá bom? Aqui algumas obras, né, que a gente já fabricou: o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a fábrica de combustível do submarino nuclear da Marinha, que foi usado o duto de polipropileno, a fábrica da Honda, da Embraer, da Jeep. Então são grandes clientes aí que a gente já atendeu e atende diariamente. Eu gosto bastante dessa foto porque a gente consegue ver a dimensão do duto, né? Olha o tamanhão desse duto. A gente tem um carinho aqui, tem outro aqui embaixo, e é uma fábrica de latinha de alumínio. Alguém arrisca dizer para mim aí qual que é essa fábrica de latinha? Uma coisa que bastante gente aqui gosta. Quem se arrisca? Quem? Não, é a fábrica de latinha da Heineken, tá, pessoal? Então, na hora que vocês destamparem uma latinha lá, vocês podem lembrar da gente, falar: ó, tem duto da Powermatic lá. Então, essa chaminé aqui foi para a fábrica de latinhas da Heineken. Aqui mais alguns outros clientes, tá? Grandes clientes aqui de referência que a gente já atendeu e atende ainda. Alguma dúvida até aqui? Sobre a história da empresa, sobre os nossos principais produtos? Então eu vou falar para vocês sobre o Duto Click. O Duto Click é um produto nosso, patente da Powermatic, e é criado por nós também. Eu posso dizer que é a menina dos meus olhos, gosto bastante dele. E é uma inovação, tá? Em 2023 a gente apresentou ele no mercado, na Febraba, e nós ganhamos o selo Destaque Inovação da Febraba, tá? Estaremos lá esse ano também, mostrando o Duto Click novamente. Mas o que é o Duto Click? O Duto Click é uma inovação que veio para facilitar a montagem e fabricação de dutos, tá? Ele vem aqui em chapas de tamanho padronizado e montagem por encaixe. É simples, é como se fosse um Lego de adulto, tá? Tem uma vasta lista de vantagens para simplificar e acelerar a instalação. Então, às vezes a gente tem um prazo crítico, precisa facilitar, agilizar, dificuldade de mão de obra. Ele veio aqui para isso, tá? Então, vamos lá, mão de obra. A gente não necessita mais de mão de obra especializada, treinamentos, aquela pessoa que sabe traçar peça, enfim, nada disso a gente precisa mais. Ele é muito simples, é montagem apenas com encaixe e martelo de borracha, tá? Versatilidade, a gente oferece ele sempre em medidas de altura de 1.200 milímetros e larguras de 100 a 600. Então a gente tem ali uma ampla variedade para fazer o seu projeto de acordo com o que você necessita, tá bom? Então permite adequação e uma grande variedade. E ele tem garantia de economia de energia porque nós atendemos às normas técnicas, tá? A gente fez teste de estanqueidade, teste de tração, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então qual que é a grande sacada? Não tem mais complicação, tá? A gente tem a pronta entrega, também vocês vão encontrar na Clever, com partes planas e prontas para encaixe. Não precisa corte, dobra, não tem cola, não tem traçagem de peça. A gente faz a montagem por encaixe no martelo de borracha e depois a montagem como um duto convencional, de chapa, né? Canto, fita de vedação e tudo mais. Essa daqui é uma foto mais ampliada para vocês entenderem o que é o clique, como que é feito esse encaixe. O encaixe é aqui, ó. A gente tem essa união e esse pitbull aqui.
e é feita essa união. Esse aqui é o cara que dá o clique, que fecha no encaixe e aí você não solta mais, tá? Ó, aqui a gente faz dá para ter uma visão. Então, eu não trouxe aqui, mas depois vocês podem passar lá na mesa. A gente tem as chapas abertas para que vocês consigam visualizar de uma forma mais legal. Então, eu tenho aqui o Pittsburgh, né, o Iarga, como, né, depende de como você vai chamar. A gente gosta de brincar também e falar que é uma conexão macho e fêmea, porque aqui a gente tem um encaixe, vem uma parte encaixa na outra e faz aqui a junção. Essa parte aqui que vem no fechamento longitudinal do duto, e esse aqui é na lateral que a gente faz o encaixe. Tá vendo aqui? Essa é uma peça, essa é uma parede de duto, essa é outra peça, e aqui a gente encaixa um no outro, nas laterais, e depois encaixa o flange. A gente desenvolveu uma perfiladeira para desenvolver um perfil especial, que é para fazer esse encaixe, para conseguir fazer esse flangeamento aqui, tá bom? O canto é o canto TDC 25, que quem trabalha com duto já conhece, está habituado a trabalhar com ele, tá bom? Aqui é um vídeo mostrando como que é feita essa montagem, tá? Esse é um duto reto, lá na nossa fábrica. Então você pode ver que na bancada, só um martelo de borracha, ele consegue fazer essa montagem. Coloca o flangeamento também no martelo, fazendo o encaixe. O canto com o colocamento convencional, né? E essa é uma curva, pessoal. A gente fornece curvas também, tá? Sempre em partes soltas, para que você possa adequar o seu projeto e fazer a montagem. O sistema de montagem é o mesmo, com o martelo. E essa é uma redução, que também é uma redução sempre concêntrica, para que você também possa fazer as adaptações. Essa é uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é o alicate, que eu vou explicar sobre ele. E aí todo o processo sendo feito de maneira rápida, simples, e o fechamento, uma montagem como um duto convencional. Esse é o teste de vazamento que a gente fez. Eu vou mostrar os resultados para vocês. E esse é o duto clique. Fácil, né? Bem simples. Vocês acham que vai facilitar a vida de quem monta duto na obra ou não vai? Vai, né? Então vamos lá. Então aqui a gente tem um duto montado, tá? Montado e vedado. Qual que é a orientação quanto à vedação? Sempre usar a massa de vedação nos cantos, como já é no duto convencional, tá? E dependendo da especificação do projeto, usa também no fechamento longitudinal. Para obras de conforto não é necessário, porque o nosso teste de vazamento até 500 PA, ele atendeu a norma, então não é necessário, menos que seja da vontade de vocês, tá bom? Ele aceita isolamento, aceita fazer uma derivação, tá? E a derivação com uma tesoura, né, e um pouco de conhecimento, vocês conseguem fazer em campo, e aqui a derivação pronta, tá? São as nossas ferramentas. A gente desenvolveu algumas ferramentas que vão ser comercializadas aqui junto com essa maleta. Está lá na nossa mesa também, para quem quiser dar uma olhadinha. E dentro dessa maleta vem tudo que você precisa para fazer a montagem e instalação do duto na obra, né? Então a gente vai disponibilizar um martelo de borracha, ou de funileira, tesoura, uma trena para poder fazer as medições no duto, o dobrador manual e o alicate clique. Essas duas aqui são ferramentas que nós desenvolvemos para atender às necessidades do duto clique, tá? Então, dobrador e alicate, esses vocês só encontram com a gente, não vai ter em outro lugar. Então, como que funciona? Então, aqui eu tenho sempre como eu falei para vocês, as peças vão ser sempre com 1.200, 1,20 m, 1.200 milímetros. Então, eu preciso fazer aqui uma adequação na lateral, né? Então, eu tenho lá uma chapa. Uma chapa não, né? Vamos chamar de chapa. Um painel, eu tenho lá um painel de duto clique de 600 milímetros de largura aqui, de seção. Então eu preciso de 550, por exemplo.
Eu vou com a tesoura que eu tenho lá na minha maleta do clique, corto desse lado aqui, do lado macho, vamos dizer assim, do lado da abinha, nunca do lado da Pittsburgh, do lado da abinha, porque com isso eu consigo fazer de novo a dobrinha para fazer o encaixe, tá? O dobrador vai servir para isso, em 3 etapas, né? Porque ele não é tão largo, ele é mais estreitinho. Então a gente vai fazendo as viradinhas em 3 etapas para formar um ângulo de 90 graus e poder fazer a instalação. Feita essa virada, a gente usa um alicate, que é o que a gente desenvolveu aqui também, para fazer o quê? Para fazer esses grampinhos aqui do clique. Então a gente faz isso, que é o que garante você poder fazer uma manutenção na peça e manter o padrão de construção. Senão, sem isso, a gente não consegue fazer os encaixes e aí o flange solta, o duto solta. Então é imprescindível que esse alicate seja usado em manutenção, né, em fazer o ajuste de peça, tá? Como que ele funciona? Ele vem aqui, depois que a gente cortou aqui, né, ele vem e você vem manualmente fazendo aqui esses novos cliques, tá? Ele já tem aqui, o que não dá para ver na foto, mas ele tem aqui um topo, né, que é para você não passar do ponto. Então você vai encaixar o alicate e ele vai te dar o lugar correto para onde fazer a furação, para não correr o risco de fazer no lugar errado e depois não conseguir fechar com o flange ou com o outro lado da parede do duto. Tá bom? É bem simples, não requer prática nem tão pouco habilidade. E temos aqui o relatório de teste de vazamento que nós fizemos, tá? Então aqui, deixa eu achar, eu sempre me perco nessa hora. Área total do teste. Vamos lá. Esse aqui foi o que a gente apontou de vazamento do duto, tá? Para 250 PAs e para 500 PAs, 2,74 para 250 e 4,1 para 500. O permitido pela norma, cadê? Alguém me ajuda? À esquerda, abaixo. Todos Aqui, teste de vazamento? Mais para a direita. Aqui, teste de vazamento admissível, muito obrigada. Teste de vazamento admissível, 4,3. Então, é válido lembrar que esse teste foi feito sem nenhuma vedação nas juntas longitudinais, tá? E ainda assim, o de 500 PAs ficou dentro da norma, tá? Então, na hora que a gente aplica a vedação, ele tem um nível de vazamento bem menor, tá? E também nós fizemos um teste de resistência à tração, tá? Esse teste foi feito na Universidade Federal de São Carlos, é uma universidade de engenharia muito renomada. E foi feito para quê? Para a gente ter segurança, né? Que o duto vai resistir. Às vezes numa aprumada, né? Lógico que não vai ter grandes cargas, porque vão ser feitas as sustentações. Mas vai que acontece alguma coisa, né? Então aqui nos nossos testes, ele chegou no primeiro cleque, a primeira instalada que ele deu em 355 quilos e tendo a sua ruptura em 417 quilos. Então é um duto resistente que aguenta o trampo aí na instalação, tá? Então a disponibilidade desses dutos, como eu falei para vocês, sempre em secções de 1.200 milímetros de comprimento, né, ou de altura, e de 100 a 600 de largura, sempre de 50 em 50, 100, 150, 200, 250, 300 e assim por diante. As curvas sempre de 90 graus, que facilita caso vocês precisem fazer algum ajuste, dá para cortar e fazer de 45. Sempre em reduções concêntricas, que tem nas laterais iguais, tá? Ela fecha, creio que vocês sabem, né, como é redução concêntrica. Sempre de 200 milímetros, pois não. Qual é a espessura da chapa? 26, bitola 26. Só 26? Isso. O alicate, O que tem? por exemplo, o alicate, qual é a espessura máxima? Ele aguenta 26. Isso. A 28, como é mais fina, ele também faz, mas é na 26, tá?
E aí, junto com os painéis, a gente vai ter o perfil, canto TDC25, fita de vedação 10x4 e os parafusos para fazer essa montagem. Tá? Então, tudo isso compõe o kit do Duto Click. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o Duto Click? Pois não. Eu só teria tem uma obra agora em Guaíra, lá que é perto lá de vocês. Eu posso comprar da Ana e entregar lá sem passar, sem ter o pet para cá e lá? Pode. Eu pode sair, pode comprar através dela e sair de Brotas, não tem problema nenhum. Pode sim, sem problemas, tá? Então eu vou falar agora sobre o forro radiante, que é uma outra engenharia, é uma outra tecnologia, tá? Vamos lá, o forro radiante, não sei se o pessoal aqui já conhece ou já ouviu falar, né, sobre essa aplicação, mas é uma solução muito eficaz, tá? Quanto ao controle de temperatura e qualidade do ar. Essa é uma engenharia muito usada na Europa, porque lá eles usam para aquecimento e resfriamento. Aqui não, né? Como aqui é sempre muito mais quente do que frio, a gente só usa para resfriar o ambiente. Na verdade, o que são? São placas metálicas que a gente usa no forro, com canos de cobre, que esses canos de cobre são condutores de água e interligados por uma mangueirinha de engate rápido. Entre uma placa e outra, numa placa a gente tem canos de cobre que passam água gelada e entre uma placa e outra uma mangueira de engate rápido, tá? Para manter essas placas unidas. Aqui a gente consegue ver, isso aqui é um aeroporto com placas de forro radiante. Então é assim que ele funciona. E dessa forma, por convecção, a água gelada vem por esses canos de cobre, fazem o resfriamento do ambiente. Como o ar gelado é mais pesado, ele desce e faz a convecção com o ar quente, que volta, bate de novo no teto resfriado, e assim a gente mantém um ambiente de temperatura estável, tá? Então, por meio de radiação térmica, o sistema distribui a temperatura de forma uniforme e garante os ambientes confortáveis termicamente e sem corrente de ar, tá? Então, ele tem uma instalação simples e rápida, tá? São placas que a gente vai encaixando no forro, e dessas placas eu consigo ter placas inativas. Então, por exemplo, vamos supor que nessa sala a gente tivesse um forro radiante. E eu tenho, né, na verdade, uma concentração de pessoas maior no fundo da sala e não na frente. Eu consigo manter placas ativas no fundo da sala e placas inativas na frente da sala. Assim eu tenho economia, né? Então eu não preciso manter a climatização total do ambiente. Tá? As placas podem ter superfície lisa, que evita o acúmulo de sujeira, ideal para hospitais, ou perfuradas para promover o conforto acústico. Tá? Então não reverbera a onda de som. Tá? E permite instalação de luminária e acesso independente, tá? Para manutenção dessas placas. São manutenções simples, tá? Não tem uma manutenção rigorosa ou difícil de ser executada, e a gente pode fazer pontualmente dentro de cada placa que apresentar algum problema, tá? Sem a necessidade de parar o sistema inteiro. Então o restante do ambiente continua sendo climatizado. Quais são as vantagens do forro radiante? A gente tem uma grande economia de energia, de até 30% desse controle de economia de eletricidade, tá? Temos aqui qualidade do ar interior, porque a gente consegue manter a umidade relativa do ar dentro dos níveis recomendados, porque não tem condensação, tá? A gente, como é uma temperatura controlada, a gente controla para que não haja condensação, tá? Excelente em nível de conforto, porque eu tenho uma distribuição uniforme, né? O próprio ar, ele sobe e desce por convecção e mantém isso com uma temperatura mais agradável, tá? Com isso a gente não tem a corrente de circulação de pó. É silencioso, porque a gente não tem máquinas trabalhando. E mantém o ambiente saudável justamente pelo controle dessa umidade, tá?
Quais são os benefícios, né, num prédio, numa grande corporação? Eu tenho redução e padronização dos equipamentos, eu trabalho com máquinas menores, tá? Consequentemente, eu tenho redução da casa de máquinas e redução do vão de entrefogo, né? Se eu tenho uma casa de máquinas menores, eu tenho redução do entrefogo, então eu tenho no mesmo pé direito, eu consigo trabalhar com mais pavimentos dentro da mesma altura de prédio, tá? Eu tenho facilidade e rapidez na manutenção, preventiva, corretiva e preditiva. É um produto ideal para retrofit, né? Porque ele é de fácil instalação, não tem peso, fácil manutenção. Ideal para hospitais, porque a gente elimina ruído, jato de ar e o fancolete do leito. Então, vocês imaginam numa área de queimados, né, que tem a pele, fica com todo o corpo muito sensível, você eliminando o jato de ar, você traz mais conforto para o paciente, tá? E um conforto térmico homogêneo por conta da temperatura controlada. Essa aqui é uma foto de uma sala comercial com forro aplicado. Então, você vê, ele é um ambiente bem clean, bem limpo, né? Fica bem legal. Além de todas essas vantagens, tá? E a gente tem algumas exigências, tá? Que é o ambiente estanque para garantir o nível de umidade e o controle da temperatura. A casa de máquinas, embora a gente use máquinas menores, ainda assim a gente precisa dessas máquinas. E o controle eletrônico de temperatura para regular os níveis de umidade e não ter a condensação, tá? Essas são algumas obras que tem forro radiante, tá? Rio Grande do Norte, São Paulo, e esse aqui é o Instituto Tomiotaki lá em São Paulo, que é uma boa referência aí para essas obras de forro radiante. Pessoal, alguma dúvida sobre duto clique, sobre forro radiante, sobre Powermatic, sobre forma de compra e venda, sobre montagem? Nada? Então tá bom, convido vocês para estarem lá na nossa mesa. Caso alguém seja mais tímido para perguntar aqui, quiser perguntar direto lá para a gente, estejam à vontade, tá bom? Muito obrigada.